E se eu te dissesse que existe um investimento pagando mais que a poupança, batendo a inflação e que pode disparar em 2025? Mas será que os fundos imobiliários vão mesmo disparar ou é só mais uma promessa que o mercado está vendo? Hoje eu vou te mostrar dados reais, revelar quais setores têm mais chance de crescer e no final vou te dizer se eu estou comprando ou vendendo ativos de fundos imobiliários. Fala investidores, meu nome é Daniel e para você que não me conhece, eu invisto meu dinheiro publicamente. Mostro para você se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, o que está acontecendo com o meu dinheiro, se está valorizando ou se não está valorizando, quanto que eu recebo de dividendo ou quanto que eu perco todos os meses. Eu mostro para você definitivamente a vida do investidor, que nem tudo são flores. Bom, então sem enrolação, já vamos para o vídeo. Vou mostrar para vocês aqui possíveis setores que podem ser uma boa estratégia para se investir em fundos imobiliários. E eu vou detalhar para vocês aqui qual que pode ser a oportunidade e qual pode ser a armadilha que a gente enfrenta nesse setor de fundos imobiliários. Mas agora para você que caiu de paraquedas e não sabe o que é fundo imobiliário, anota aí que eu vou te dizer. São fundos que investem em imóveis ou dívidas ligadas ao setor imobiliário. Parte dos lucros todos os meses. Eles vão te pagar essa participação mediante a quantidade de cotas que você tem. É como ter vários imóveis sem precisar comprar um único tijolo que seja. Bom, na tela está mostrando para você o gráfico da taxa Selic. A gente está na taxa Selic histórica, uma das mais altas que a gente já teve no nosso país. Então a gente vem crescendo aí desde 2020, onde a taxa Selic era 2%, e hoje já passamos de 15%. A gente pode entender que ela sempre sobe e desce. O nosso país é um dos países que mais paga juros no setor, que mais aumenta juros para controlar a inflação. E nesse outro gráfico que está mostrando para vocês na tela, a gente tem um comparativo da inflação e também da taxa Selic. Então a gente vê que o remédio para a inflação é a taxa Selic. Quando a inflação está subindo, a gente começa a aumentar a taxa Selic para que as pessoas gastem menos, as pessoas entendem que quando a taxa de juros está alta, não compensa para ela investir na economia. Então muitos empresários, muitas pessoas que têm dinheiro, elas pegam essa grana e empresta para o governo ou empresta para o banco com uma taxa alta, aí aproximadamente mais de 1% ao mês de rendimento. Então essa pessoa, para que eu vou investir? Para que eu vou aplicar na minha empresa esse valor se eu posso deixar ela rendendo juros e livre para mim pegar a qualquer momento? Então, nesse quesito, por isso que a taxa Selic, ela é um remédio para a inflação, porque ela tira dinheiro, as pessoas param de injetar dinheiro na economia, onde os produtos começam a baixar o seu valor e a inflação começa a cair. Então nesse gráfico a gente consegue entender esse ponto. Bom, agora vocês entenderam a taxa Selic, vocês entenderam por que a taxa Selic sobe e por que a inflação sobe quando a taxa Selic está alta, é por esse motivo. Agora, no passado, sempre que a Selic caiu, os fundos subiram. Em 2020 e 2021, com a Selic baixa, os FIIs dispararam. Foi o boom dos FIIs, todo mundo queria começar a investir em fundo imobiliário. Com a Selic baixa, os FIIs dispararam. Agora, com a taxa alta, eles estão pressionados. Mas adivinha o que está no radar para 2025? A previsão era que caísse a taxa Selic, mas agora somente para 2026. Mas a gente tem essa janela para a gente aproveitar. Hoje a Selic está em 15% e o mercado já prevê cortes no próximo ano. Isso muda para os fundos imobiliários, porque quando a taxa de juros ela cai, as pessoas param de investir na renda fixa. Elas migram para a renda variável, porque as pessoas sempre estão buscando ganhar cada vez mais. Por isso, as pessoas ficam nessa corrida, nessa manada. Aonde está pagando mais, ela vai. Aonde está pagando menos, ela deixa de investir. Por isso, a gente tem essa janela nos fundos imobiliários de aproveitamento. A gente pode aproveitar essa janela, lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, mas a gente pode aproveitar essa janela para que a gente faça um bom preço e receba bons dividendos lá na frente, pagando mais barato aqui hoje. Por isso, fundos imobiliários eles têm essa oportunidade. Quando a taxa Selic, taxa de juros está alta, as pessoas saem da renda variável e vai para a renda fixa. E quem investe pro longo prazo aproveita essas oscilações do mercado para recalibrar o seu preço médio ou fazer um preço melhor de compra, um preço de entrada melhor. E especialmente para alguns setores que se beneficiam dos juros baixos. Então a gente tem que estar ligado para onde a gente vai investir. Se isso se confirmar, para 2026 cair os juros, setores como shoppings, lajes corporativas e recebíveis high grade podem ter uma valorização expressiva. Mas cuidado, não é qualquer fundo imobiliário que a gente deve colocar na carteira, nem todos irão surfar essa onda. Como assim, Daniel? Quando a taxa de juros cair, geralmente as pessoas começam a gastar mais, porque os bancos, as lojas, elas incentivam o crédito fácil. Então eles incentivam com que as pessoas parcelem, pessoas comprem coisas que não precisam, no impulso de uma oferta, no impulso de um parcelamento melhor que as empresas propuseram. Por esse motivo,
a economia começa a girar. Então as pessoas vão ao shopping, os empresários com a taxa de juros menor tende a voltar a investir na sua empresa. Então, por isso, ele aluga um prédio melhor para que coloque a sua sede lá e seja um lugar mais bonito para receber os seus clientes. Então, uma evolução na economia diferente, que as pessoas elas começam a injetar dinheiro na economia. E, consequentemente, lá na frente, a gente vai ter que subir os juros de novo para controlar a inflação. Então, é um jogo, toda vez a gente tem isso. Sobe os juros, baixa a inflação. Desce os juros, sobe a inflação. Mas chega de enrolação e vamos para as oportunidades. Bom, então, os shoppings, fundos imobiliários de shopping, eles voltam a crescer com consumo aquecido e juros menores, que eu trouxe para vocês e expliquei um pouco. Lajes corporativas, aluguel travado com contratos reajustados, potencial de valorização. Recebíveis high grade, que são os fundos imobiliários de papel. Mantém dividendos altos mesmo com queda de juros. Daniel, trouxe as oportunidades. Agora vamos trazer as armadilhas? Beleza, agora eu vou trazer as armadilhas para vocês. Fundos imobiliários com imóveis desocupados há muito tempo. Significa que não tem interesse na busca por esses imóveis, senão já tinha alugado. Fundos muito alavancados, com dívidas altas. É um problema ter esses fundos imobiliários na carteira, principalmente se for levar para o longo prazo. Dividendos que parecem bons demais para ser verdade, porque geralmente eles têm algum problema. Estão pagando mais para captar o interesse do investidor para investir nesses fundos imobiliários, mas algum problema tem. Na minha carteira hoje eu tenho fundos imobiliários de logísticas, alguns de shoppings, CRIs de alta qualidade. Que eu deixe claro aqui que eu não estou investindo todas as minhas fichas, não estou em all-in, mas estou aumentando posição nos setores que mencionei, aproveitando os preços que ainda estão pressionados. Tem muitos fundos imobiliários abaixo do seu preço justo, por isso que eu estou investindo. Por que isso? Porque a Selic, quando ela cair, o mercado espera que esses ativos tendem a se valorizar e aumentar dividendos, mas não existe garantia nenhuma. Isso aqui é um ponto de vista meu. Por isso, a diversificação continua sendo regra, pessoal. Diversifiquem os seus investimentos, não coloque tudo numa cesta só para que vocês não se arrependam lá na frente. Se 2025 for mesmo ano dos fundos imobiliários, quem se posicionar antes pode colher bons frutos. Mas lembre, informação sem ação não vale nada. Comenta aqui embaixo qual fundo imobiliário você acha que vai disparar, na sua opinião. E já se inscreve no canal porque o próximo vídeo eu vou te mostrar como escolher fundos imobiliários que pagam dividendo todos os meses. Pessoal, quis trazer para vocês aqui. E agora, qual que é a minha opinião? O que eu tô fazendo? Como eu citei acima, eu tô investindo pontual, tá bom? Tô fazendo mais um caixa do que investindo propriamente em fundos imobiliários, mas eu tô sim recalibrando alguns fundos imobiliários que eu tenho na carteira, trazendo um volume bacana aonde eu estou enxergando oportunidade. Então, para vocês não perderem nenhum vídeo, mostrando para vocês tudo detalhado que eu estou fazendo, se inscreve aqui, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, chegar até o final do ano com mais de 1.000 inscritos, que esse é o nosso objetivo aqui, principalmente. Então, você me ajuda e eu te ajudo também. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.